Operação policial para investigar a prática de crimes sexuais por um líder espiritual e suas auxiliares. Tudo acontecia em Sorocaba. Detalhes ao vivo com o repórter Basílio Magno. É isso mesmo, Baza. Confirma essa notícia pra gente. Boa tarde, boa semana. Olá, Barazal. Boa tarde para você, boa semana para você, para todo mundo também. É isso mesmo. Um suposto líder espiritual foi descoberto pela polícia, né? Os investigadores da DEIC receberam a denúncia de que ele praticava crime sexual com algumas mulheres que procuravam esse suposto líder espiritual para trabalhos espirituais, né? E a DEIC começou a investigar e conseguiu, né, chegar até esse suspeito. Este homem foi preso na zona norte de Sorocaba, na região do Jardim Zumira, com as outras 3 mulheres que seriam auxiliares dele. Para falar mais sobre esse assunto e esclarecer para a gente, eu vou conversar com o delegado assistente da DEIC, Dr. Rodrigo Aires. Doutor Rodrigo, obrigado pela atenção com a nossa reportagem. Como que esse homem agia e de que forma a DEIC ficou sabendo da existência desse suspeito aí? Bom, boa tarde a todos. Nós começamos a receber, aportou aqui na DEIC, diversas denúncias envolvendo esse líder espiritual que estaria, em tese, praticando crimes sexuais, sob o argumento de realizar rituais religiosos, trabalhos espirituais. Em razão dessas primeiras denúncias, nós passamos a intensificar a investigação, aprofundamos, fomos coletando mais informações, ouvidas diversas vítimas que se diziam realmente que teriam sido vítimas desses crimes sexuais. Em razão disso, até que na data de hoje, nós cumprimos 4 mandados de busca e 4 mandados de prisão temporária, que foram decretados pela Justiça. Hoje nós continuamos os trabalhos de investigação, principalmente ouvindo essas pessoas e analisando também todo esse contexto probatório. Quantas mulheres, quantas vítimas já compareceram aqui procurando o DEIC para denunciar essa situação? Nessa oportunidade, nós conseguimos já identificar 6 vítimas que foram ouvidas aqui e que relataram que, sob o argumento da realização desses trabalhos espirituais, que ele, em tese, incorporava espíritos e, assim, praticava relações sexuais não consentidas por essas vítimas. Até é importante destacar que essas vítimas já foram ouvidas aqui e que nós pretendemos que, se houver outras vítimas, elas podem comparecer aqui até a DEIC, outras vítimas que já tenham frequentado esse local religioso e pretendam fazer denúncias, podem comparecer aqui da DEIC para que nós conseguimos coletar mais informações a respeito desses fatos. Claro que há uma investigação séria em curso, não é? Então, só para a gente entender, doutor Rodrigo, ele foi preso junto com outras 3 mulheres. Essas mulheres seriam auxiliares dele. Qual o papel delas nesse caso? Sim, como você bem destacou, é uma investigação bastante complexa, bastante delicada, principalmente quando se trata de crimes sexuais, tá? E também envolvendo essa questão religiosa. Então é importante a gente destacar que a gente está agindo com muita cautela a esse respeito. Essas mulheres, elas seriam auxiliares dele nos rituais religiosos. Quem realizava efetivamente a prática dos atos sexuais não consentidos seria esse líder espiritual. Ok. Ele está preso nesse momento, doutor, junto com as demais auxiliares? Sim, nesse momento ele está preso. Foram decretadas as prisões temporárias, não só dele, como dessas 3 mulheres. O prazo das prisões é de 30 dias, mas essa manutenção dessa prisão cabe à oportunidade, à conveniência aí da autoridade policial que está presidindo o inquérito, coordenando a investigação, bem como do juiz competente. Perfeito. Então, as investigações continuam, os agentes da DEIC estão ainda em campo, apurando esse caso, né? Sim, sem dúvida. As investigações prosseguem. A gente está procurando novas informações a respeito da coleta de material probatório, inclusive a perícia, a equipe da Polícia Científica esteve nos locais onde nós cumprimos mandados, tentando encontrar vestígios da prática desses crimes. Tá certo. Muito obrigado, doutor Rodrigo Aires, delegado assistente aqui da DEIC, Divisão Especial de Investigações Criminais, falando aí, Barazal, de um suposto líder religioso que estaria praticando crimes sexuais, segundo a denúncia
pelo menos 6 mulheres já compareceram aqui na DEIC para denunciar esse caso. Cumprimente aí o Dr. Rodrigo Aires, que é um baita de um delegado, e a equipe dele, trabalhando demais esse caso, ô Basílio. E faz uma colocação a ele, por favor. É um caso parecido com o João de Deus, não é? É parecido, não é? Ou é a mesma, enfim, é a mesma finalidade. Ou seja, não dá para a gente provar isso e falar assim, mas é muito parecido. Agora, chama a atenção porque são vítimas que já estão fragilizadas, não é? E aí vem uma pessoa como essa e acaba ainda prevalecendo, tentando praticar aquilo que é errado em pessoas que já estão fragilizadas. Não, Basílio, isso aí é horrível, né? Verdade, bem complicado, o Barazal. O Barazal lembrou, doutor Rodrigo, que esse tipo de gente, né, claro, se for provado, né, acaba se aproveitando de pessoas fragilizadas, né, que elas são convencidas, né, de que vai receber alguma cura espiritual, enfim. É muito, muito complicado e curioso isso, né? Sem dúvida, até por isso nós estamos tratando esse caso de maneira bem complexo, então de maneira mais profunda, até porque quando a gente trata da credulidade das pessoas, da fé das pessoas, infelizmente nós temos situações como essa que podem gerar esse tipo de crime. Então é importante para a gente que esse tipo de situação realmente não aconteça, para que a gente consiga aliar essa liberdade religiosa à questão também da prática de ilícitos. E é importante deixar claro também que nenhuma mulher, né, deve permitir ser tocada, né, indevidamente. Acho que ninguém, não é, doutor? Acho que é importante deixar isso claro, né, para as pessoas saberem separar as coisas, né? Sim, exatamente. Nós temos uma coisa tratar essa questão religiosa da espiritualidade das pessoas. Outra coisa é a questão da liberdade sexual de cada um, né? Então é importante que ela saiba que sem o consentimento de nenhuma mulher, de nenhum homem, ele não deve agir de maneira relacionada a algo forçado ou coagida. Pois não, Barazal? Quer ver só como eu vou estar certo? Esse suspeito, certamente, em declaração, deve ter dito que não era ele que praticava, são os espíritos, sei lá, quem quer, ou não. Quer apostar que ele tirou a responsabilidade dele e jogou em cima do espírito? Ele chegou a falar isso com o delegado ou não? Doutor Rodrigo, Barazal tem uma outra questão. Em depoimento, ele acabou falando que, por exemplo, não era ele, que ele agia sob uma incorporação, de alguma forma, tentou se safar? Então, o depoimento dele ainda está ocorrendo e ainda corre em sigilo. Então, infelizmente, eu não vou poder informar o que ele disse até o momento. Seria interessante, talvez, procurar até a defesa dele, o advogado, para dizer qual é o argumento de defesa. Nessa oportunidade eu não vou poder dizer, mas esse era o argumento, sim, das vítimas. As vítimas alegavam que ele, sob esse argumento de que incorporava um espírito e assim praticava atos sexuais com essas vítimas sem o consentimento delas. Muito obrigado mais uma vez, doutor Rodrigo Aires. Barazal, caso bem complicado, claro que a DEIC está investigando de maneira séria e logo vai esclarecer direitinho. Não precisa identificar talvez aí número nem nada, mas dá para falar pelo menos o bairro onde para que as pessoas saibam que ali pode ter esse tipo de problema, nesse centro, não sei se era o centro de Umbanda, se era Candomblé, mas pelo menos o bairro, Basílio. Baraza, foi na Zona Norte, bairro da Vila Zulmira, não é isso, doutor? Jardim Zulmira. Jardim Zulmira, Zona Norte de Sorocaba. Tá bom. Obrigado pelas informações, Basílio.